Olá pessoal, eu sou Bruno Borges, professor de Sociologia do grupo Alub Pré-Vestibular. Vamos agora para a nossa segunda dica. E a dica que eu trago agora faz referência à Sociologia Política. Na verdade é um período um pouco anterior, trata-se mais de um início, de um embrião de Sociologia Política. Seria a filosofia clássica de análise política. Vamos falar aqui dos contratualistas, daqueles teóricos que dedicaram toda uma vida para compreender como a organização social se deu até a constituição da sociedade civil e a criação da instituição Estado. O primeiro e talvez o grande símbolo desse grupo se chama Thomas Hobbes. Hobbes vai escrever uma obra singular chamada Leviatã. Leviatã vai tratar dessa constituição de um Estado a partir da noção que o estado de natureza, esse período anterior à constituição da sociedade civil, era pautado pela barbárie, era pautado pela violência. Hobbes tem uma visão extremamente pejorativa e negativa desse momento anterior, primitivo de sociedade. Essas são as palavras que o próprio autor usava. Então, nesse momento de estado de natureza, nós tínhamos a busca pelo interesse quase que instintivo. Então, você não tinha qualquer tipo de escrúpulo, de limitação nesse processo de efetivação dos seus interesses e das suas necessidades. Por isso, para Hobbes, se fazia interessante, se apresentava enquanto necessário a constituição de um Estado forte, um Estado centralizado. Hobbes é conhecido e cobrado no próprio vestibular como um teórico que fundamentava, corroborava para a teoria que amparava o governo absolutista, aqueles regimes absolutos, onde o rei centralizava todo e qualquer poder da vida social. Esse é o nosso primeiro teórico contratualista. O segundo se chama John Locke. John Locke é conhecido e popularmente discutido a partir da questão da propriedade privada. John Locke também fala de um estado de natureza pautado por uma certa barbárie. A sua diferença para Hobbes na questão de estado de natureza é que ele vai trazer um caráter menos pejorativo, menos negativo desse momento societário. Ele vai afirmar que o estado de natureza ele era pautado pela desorganização, pela falta de regulamentação. Então ele vai criticar de maneira muito agressiva a teoria de Hobbes ao afirmar que o Estado não poderia esquecer que existe também o agente chamado indivíduo. Então, a partir do ícone e do termo propriedade privada, ele vai tentar blindar esse indivíduo dos interesses autoritários do Estado. Porém, vale lembrar que John Locke tinha uma noção de indivíduo, de propriedade, na verdade, muito maior do que popularmente nós conhecemos. Propriedade privada para John Locke não faz referência a uma casa, a uma residência. Faz referência a toda e qualquer propriedade individual, a livre expressão, a livre opinião, perfeito? Então, quando ele vai tratar de propriedade, ele está falando que o indivíduo precisa ser respeitado enquanto a sua especificidade de expressão e de posse. Por fim, eu queria trazer dentro dos contratualistas a figura chamada Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau vai trazer a noção de que o estado de natureza não era algo negativo. Pelo contrário, ele vai falar de um bom selvagem. Ou seja, o estado de natureza era algo que trazia para esse autor boas recordações, boas referências. Era a ideia de que uma vez constituída a sociedade civil, você teria um processo ininterrupto de corrupção humana. Nós temos aquela famosa frase de Jean-Jacques Rousseau, quando ele vai afirmar que todo indivíduo nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Então ele vai tentar, dentro dessa conjuntura de sociedade civil já estabelecida, trazer algumas características do estado de natureza e, sobretudo, pautar a construção dessa nova sociedade pela participação popular, pela democracia direta. Ele não compreende, assim como Hobbes, a necessidade de um Estado autoritário, grande, onipresente. Ele vai propor, na verdade, um Estado pautado e construído pela participação comunal. Essa foi a segunda dica de Sociologia. Espero que vocês tenham gostado.